Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias de como aumentar o lucro no confinamento de 50% a 100%, engordando uma arroba a mais por boi. Hoje nós vamos conversar, ou melhor, o nosso tema de hoje vai ser: os bois falam no confinamento. E você? Você consegue escutar o que os bois têm te falado no confinamento? Como é que é essa conversa, né? Nós vamos conversar, como é que é essa conversa hoje, então? Bom, quando a gente fala, o boi fala, os animais falam, eu me refiro à maneira como você avalia a resposta dos animais a todas as ações que são implementadas no dia a dia do confinamento, da sua propriedade. Em geral, nossa conversa hoje é sobre confinamento. Existe uma série de procedimentos que são realizados todos os dias no confinamento comercial de produção de carne, e esses procedimentos eles têm que ser avaliados. Nosso foco hoje vai ser na comida. Então, olho no coxo. O que os bois têm achado das dietas que você está fornecendo no confinamento? Então, com base no seu histórico de alimentação, de consumo, como tem sido a resposta dos animais esse ano? O que está acontecendo agora esse ano? Como está a sua curva de consumo? Eu queria aqui fazer uma homenagem a um grande amigo meu, que é o Tonico, que ele sempre conversou muito comigo há muitos anos atrás. Ele gerencia um dos confinamentos que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, e ele sempre falava assim: Marcelo, eu quero ver o que os bois vão me dizer hoje. E, na verdade, isso é muito importante, porque a partir do momento que eu tô prestando atenção em tudo, eu passo a poder avaliar melhor o que acontece. E quando eu falo em avaliar melhor o que acontece, eu estou falando em tendência, porque uma coisa é você estar com o confinamento na mão, sabendo, mensurando no dia a dia, tendo um sistema, um mecanismo, por exemplo, de avaliar o ganho de peso dos animais on time, que a gente fala, né? Ou seja, esses animais estão comendo e estão sendo pesados. Hoje em dia já tem algumas unidades, vamos dizer assim, não experimentais, mas por amostragem, porque não é possível trabalhar ainda, né? Não é uma realidade, não é viável, possível é, mas não é viável trabalhar com esse sistema, uma operação de larga escala, onde eu tenho lá 50 baias de confinamento e eu tenho uma balança por baia. Mas em algumas situações já é possível, sim, mensurar esse ganho de peso em tempo real. Quando não é possível, a gente tem que trabalhar com tendência, ou seja, o que acontece hoje, qual é a tendência disso, né? Para onde está apontando esse resultado, né? Então, esse tema considera melhorar com o que você já tem na mão. Melhorar os alimentos que você já comprou para a dieta. Ou seja, eu já estou com tudo andando, o avião está em voo, tudo que eu vou usar já está comigo lá, já está comprado, e eu preciso melhorar. É daqui que a gente parte hoje para o nosso plano de voo. Então, olho no coxo para engordar uma arroba a mais por boi, por ciclo, no confinamento. Quando eu falo em medir essa resposta, como esses animais eles têm respondido à dieta, o que eles estão achando dessa dieta, eu estou diretamente falando do consumo, ou seja, quanto esses animais estão consumindo, com base no seu histórico. E quando eu te faço essa pergunta, você olha para dentro do confinamento e fala assim: bom, eu trabalho com 3 tipos de dieta diferentes, eu trabalho com animais em adaptação, animais em crescimento e animais em engorda, e talvez uma dieta de engorda 1, engorda 2, engorda 3, enfim. Com certeza você trabalha com mais de um tipo de dieta. E aí, essa resposta, é claro que ela varia de fase para fase. Existe uma curva, um consumo crescente dentro do confinamento que tem que ser considerado, tem que ser avaliado, para que eu possa saber se aquilo está acontecendo da maneira como eu esperei ou não. Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando se fala dessa mensuração, dessa avaliação, é a quantidade de matéria seca. Nós vamos voltar a falar um pouquinho disso depois. Bem, considerando, então, melhorar com o que a gente tem na mão, o que eu estou falando hoje é diferente, por exemplo, de você avaliar a resposta dos bois, e aí eu digo assim, avaliar como esses bois respondem, por exemplo, no momento que você formou os lotes, no momento que você está iniciando o confinamento, pegando os animais da recria, formando os lotes, onde vai ter toda uma interação entre esses animais, e isso
eles podem sim reagir de diversas formas nesse momento, e esse comportamento, a maneira como esse lote é formado, ele pode influenciar, mas não é esse o nosso foco hoje. Eu só estou dizendo que influencia também, ou seja, diferentes interações que o animal tem com o ser humano, seja no momento, no início do confinamento, ou se você faz manejo durante o confinamento, manejo de pesagem, por amostragem, enfim. A própria reação que esses animais têm lá dentro, por exemplo, com um funcionário, ou um ou mais funcionários que são encarregados de fazer as rondas sanitárias. E esse momento é um momento muito importante, porque nesse momento o funcionário que está fazendo isso com processo, que sabe o que vai ver e sabe como quantificar o que vai ver, ele entra dentro do curral. E isso é uma interação. Então, o nível de estresse desses animais, a resposta que esses animais vão ter no momento em que esse funcionário entra ali dentro, pode ser um indicativo do nível de estresse ao qual eles estão submetidos dentro daquele ano, daquela baia, da maneira como eles foram colocados ali. Então, as interações sociais, elas são importantes, são fontes de estresse, e dependendo de como esse animal responde a essas interações sociais, você pode chegar à conclusão do maior ou do menor nível de estresse. Mas hoje nós não vamos falar disso. Hoje o nosso papo é comida, é dieta, o que eu posso fazer de acordo com o que eu tenho na mão, com a minha dieta, para melhorar a resposta desses animais dentro do confinamento. E quando eu falo em confinamento, você que está aqui hoje, você que vai assistir depois essa edição gravada do programa, você sabe que confinamento é uma mudança drástica na vida do animal, de processo de produção, ou seja, esse animal estava num pasto, numa situação de bastante espaço e numa situação de interação diferente, de repente ele vai para uma baia de confinamento com um espaço restrito, com uma mudança muito rápida e abrupta na alimentação. Se a gente olhar na natureza de um ruminante, ele vai passar a comer uma quantidade muito grande de concentrado, e ele vai te responder, ele vai dizer a você como ele está se adaptando a essa mudança, por exemplo, na dieta. Se você pegar os estudos das pessoas, dos pesquisadores que mais pesquisam, que mais estudam sobre as fases de adaptação, mudanças de dieta de adaptação, evolução de dietas de adaptação, com base, por exemplo, no teor de FDN fisicamente efetivo, você vai ver que em algum momento que eles mostram, que eles falam sobre o resultado das pesquisas, eles acabam ressaltando, por exemplo, como é importante você olhar a resposta individual ou coletiva, mas de um lote, de uma baia, naquele ciclo de confinamento. Então, por mais que exista um tempo ideal para que você faça a adaptação e que essa transição de dieta considere, por exemplo, o teor de FDN fisicamente efetivo, é muito mais importante, ou melhor, tão importante quanto você entender como esses animais responderam a essa dieta de adaptação, porque nós estamos simplesmente mudando a característica, o equilíbrio do ambiente ruminal nesse momento, e isso deve ser feito da melhor forma possível para que o resultado, em ganho de peso que eu vou ter da dieta seja o máximo lá na frente. Então, confinamento, para se ter sucesso, para se ganhar mais dinheiro no confinamento, existe essa premissa. Eu sei que você já sabe isso, mas eu estou reforçando, porque não só com base nos dados de pesquisa de literatura, ou seja, nos trabalhos científicos, mas com base no que acontece na prática, na realidade da sua operação, do confinamento, você faz uma transição da dieta de adaptação para atingir aí, para provocar uma menor amplitude de problema possível dentro do ambiente ruminal, por exemplo, com mudança de pH. Então, além dessa mudança total no padrão de dieta, no padrão do ambiente do animal, também existe uma mudança, quando o animal vai para a baia de confinamento, ele vai ficar muito mais exposto ao clima, e obviamente que o estresse térmico ele está presente no nosso país, ele está presente em algumas regiões de forma mais importante que em outras. Não só o estresse térmico, mas a variação de temperatura entre dia e noite, que atua de uma forma importante interage, influencia, na verdade, com a resistência orgânica desse animal
por si só, uma situação de estresse dentro do confinamento já é um fator negativo que interage negativamente com a resistência orgânica, e essas amplitudes de temperatura bruscas, essas mudanças de temperatura bruscas, ou seja, uma grande amplitude na variação da temperatura do dia para a noite em muitas regiões, vai fazer com que esses animais tenham uma resistência orgânica menor. Isso é muito importante para a gente, porque junta esse fato com o fato da mudança de ambiente ruminal, com mudança de pH, com pequenas lesões da parede do rumen, com absorção de toxinas, de endotoxinas e de toxinas presentes nos alimentos, o desafio desse animal vai ficando maior. É justamente por isso que, dependendo do que acontece com esse alimento durante o período de confinamento, eu vou ter o maior ou menor índice de ocorrência de doença, seja numa forma subclínica, onde eu não consigo detectar sinais evidentes, seja de uma forma clínica. Vou voltar a falar um pouco disso mais para frente. Bom, então, a mudança na dieta, a mudança do regime alimentar é um fato muito importante que acontece. E eu preciso realmente escutar esse animal, a reação desse animal às minhas dietas, para buscar aumentar esse lucro, para buscar produzir uma arroba mais por boi, por ciclo. E isso é muito importante, muito relevante nesse momento. Quando eu falo em ganhar mais dinheiro, a primeira coisa que vem na cabeça, não é só isso, claro, mas a primeira coisa que vem na cabeça é melhorar um pouco o ganho de peso médio desses animais, ou seja, atuar para melhorar o ganho de peso diário, o ganho de peso médio, o desempenho zootécnico desses animais dentro do confinamento. E eu tenho que falar em formulação de dieta. Eu tenho que falar em formulação de dieta e tenho que falar em consumo, porque são duas coisas que, obviamente, interagem entre si e, obviamente, estão relacionadas ao potencial que eu tenho de ganhar dinheiro dentro do confinamento. E quando eu falo em ganhar dinheiro, eu estou dizendo o seguinte: com a dieta que eu já comprei hoje, eu fiz um investimento que está relativamente alto, ou melhor, está alto hoje, e o quanto eu vou ter de retorno com esse investimento que eu já fiz, que está lá dentro do confinamento hoje. Bom, e justamente agora, como eu já disse, é uma oportunidade, porque nós estamos com alimentos mais caros e arroba valorizada. Mas não é só agora, é daqui para frente. Então, se você está aqui hoje, é porque alguma coisa diferente você já está buscando. Se você que acessou esse conteúdo dentro do canal, depois também está buscando informação, está buscando tecnologia, é muito bom, porque é uma oportunidade de um cenário que já mudou. Como é que era antigamente? Antigamente, ganhava-se dinheiro só deixando o boi no pasto, né? Com o tanto de ágio que tinha, era 5, 6 anos para matar um boi, e funcionava. Para aquela realidade, estava tudo certo. Não adianta a gente olhar hoje e falar, nossa, né? Não, antes funcionava. Hoje não funciona mais. Hoje a gente vive uma situação de insumo mais escasso, né? Não só mais caro, mas mais escasso. A gente não sabe muito bem como vai ficar o milho, mas tem indícios que nós vamos sim ter uma falta de milho aí para esse ciclo, para esse ano, né? Então pode ser que realmente isso se concretize, tem uma chance grande. E quando eu começo a olhar em tudo supervalorizado, eu sei que aumentou a minha chance de ganhar mais dinheiro com isso, então eu preciso atuar no processo. Eu tenho que ter ganho processual, porque uma vez que é mais caro, que minha margem está maior, o meu risco também está maior. Então, eu tenho que ter ganho de processo. E, quiçá, continuar na atividade, porque se você já deve ter visto isso, né? Esse estudo da Embrapa, muita gente está falando disso, né? Que 50% dos pecuaristas daqui a 20 anos vão deixar de existir. Eu concordo, mas eu tenho uma indagação para fazer diante dessa afirmação, porque é o seguinte: essa tendência, que com certeza foi muito bem estudada, né, para se chegar numa afirmação dessa, é uma tendência muito bem estudada. Mas isso é relevante com o tanto de conhecimento que a gente tem hoje, e o quanto a gente vai adquirir de conhecimento, e o quanto a gente vai ganhar de tecnologia, e quanto vai ser a oportunidade para você, que é pequeno produtor, que é médio produtor, que tem uma possibilidade de investir num setor diferente e que está investindo, buscando informação, que está aqui hoje buscando informação, que vai aprender do jeito certo que a realidade atual pede, né? Vai fazer com um processo, vai trabalhar a equipe e vai crescer, vai ter chance de ganhar dinheiro. Então, talvez muitas pessoas entrem, e mesmo aqueles que já estão dentro da pecuária, estão buscando informação, se ficar parado, não fizer nada,
e achar que está ficando difícil, que está estreitando a margem, que não vai fechar a conta sem fazer nada, então, sim, essa é uma tendência de realmente ter que mudar a atividade. Mas quem busca informação, continua. E essa informação que eu estou te passando hoje é ouvir o que os seus bois te falam, ouvir mais de perto, tá ali dentro, tá mais perto um pouco da operação. Às vezes o nosso olho se acostuma com algumas coisas. E daí aquilo ali passa a ser uma verdade. Eu já considero verdade. Eu estou ali olhando todo dia, eu me acostumo com aquilo. E aí, de repente, chega alguém e me leva uma informação e eu passo a olhar para aquela situação com um conhecimento a mais que eu não tinha antes. Se você está aqui hoje, provavelmente você já conhece muito. Então, tem que ter realmente uma vontade de pesquisar, de aprender mais, e não é muito fácil, porque você vai ouvir 40 minutos, sei lá, de informação que você já sabe, e talvez em 3 minutos você adquira alguma informação que vai valer a pena, que vai fazer a diferença. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Bom, então, nós estamos buscando produzir essa @mais. E essa é a minha dica de ouro. Para produzir essa @mais com o que você já tem na mão hoje, você precisa conhecer melhor o que você já tem na mão hoje. Conhecer melhor os alimentos que você já tem na mão hoje. Você sabe como funciona um programa de formulação, né? Provavelmente, não sei qual é o tipo de assistência técnica que você tem aí no confinamento, mas você sabe ou você já teve a curiosidade de perguntar como funciona um programa de formulação? Para quem já sabe, eu vou passar rapidamente, para quem não sabe, eu vou trazer algumas informações. Então, quando você pega um bom programa de formulação, a ideia dele é estudar as possibilidades de alimentos que você tem na região, porque o custo do frete tem um impacto importante no custo do alimento, do insumo, que é commodity, então o custo do frete impacta muito, por isso que a localização estratégica de alguns confinamentos dão uma vantagem competitiva importante em relação a outros. Mas então, quando você pega as oportunidades de alimentos da região que você tem perto, ou até quando você atua numa propriedade que, na verdade, faz uma integração lavoura-pecuária, por exemplo, e tem um resíduo dessa própria integração. E esse resíduo te dá uma vantagem competitiva muito importante. Então, em geral, você procura essas oportunidades, ou seja, as matérias-primas que estão mais perto, o valor que elas custam, né? E aí você sabe o custo da tonelada da matéria original desse alimento, dessa matéria-prima. Quando eu falo matéria-prima, eu me refiro a alimentos e resíduos que são utilizados para compor as dietas. E não é só saber o valor da matéria original para poder usar um programa de formulação de uma maneira mais otimizada, para buscar melhorar essa dieta, conhecer melhor esse alimento para melhorar essa dieta. Porque quando eu tenho só o nome do alimento e o custo por tonelada, eu vou pegar uma média nacional de níveis nutricionais de cada alimento, ou seja, se eu estou falando, por exemplo, de milho, se eu estou falando de soja, de polpa cítrica, eu vou pegar uma média nacional de proteína, de FDN, enfim, NDT, vou pegar uma média nacional e vou alimentar o meu programa. É claro que alguns programas já vêm com uma matriz, e às vezes essa matriz considera uma realidade diferente da sua. E existe um banco de dados muito importante no Brasil, que é o que eu uso, que me dá uma referência boa de níveis nutricionais, mas o que nós estamos falando aqui hoje é um pouco a mais que isso. É você pegar a sua matéria-prima e mandar analisar para saber os níveis nutricionais dessa matéria-prima, para poder alimentar o programa de formulação com a tua matéria-prima. Porque aí, o objetivo do programa de formulação, na verdade, é te dar uma previsão de ganho de peso. E quando você usa a média nacional, você vai ter uma previsão, de acordo com o nível nutricional daquela matéria-prima. Agora, pode ser que ela esteja diferente. Bom, então, só passando um pouquinho mais para outras variáveis que é importante você saber também no programa de formulação. Além de alimentar com os alimentos disponíveis na tua região, porque aí o programa formula buscando um menor valor de arroba engordado, ou seja, eu vou pagar menos para engordar uma arroba. Maravilha. Além disso, ele também te pede o tipo de animais que estão sendo engordados, a raça desses animais, o frame desses animais,
o estado nutricional anterior desses animais para você poder prever um nível de efeito compensatório dessa dieta. Muito importante, porque um efeito compensatório forte, né, ou moderado, ou o animal que já vem comendo antes, já está num sequestro, ou que já está recebendo um proteico energético, num pasto muito bom, ele entra sem compensatório no confinamento, isso influencia muito a minha projeção de ganho de peso. Não necessariamente a minha viabilidade, mas a minha projeção de ganho de peso influencia demais o efeito compensatório. Então, um programa de formulação, ele deve saber mensurar o efeito compensatório. E fora isso também, ele deve ser capaz de me dizer, ou melhor, eu tenho que alimentar, para ter uma previsão interessante de ganho de peso, eu tenho que alimentar esse programa com consumo. Ou seja, num primeiro momento, antes do jogo começar, eu vou fazer uma previsão de consumo. A partir do momento que eu estou com o time em campo, eu tenho como saber o consumo, eu devo saber esse consumo para poder alimentar esse programa com o consumo real, porque isso muda completamente a previsão de ganho de peso. Então, duas coisas que afetam muito, que podem te dar um resultado completamente diferente do projetado em relação ao ganho de peso. Primeiro, quando você tem uma matéria-prima que você acha que ela tem, por exemplo, 85 de NDT, na verdade, essa matéria-prima passou por um processo fermentativo, com produção com consumo dessa energia, e ela não está mais tão boa assim. Uma matéria-prima que, não vou dizer estragou, mas perdeu qualidade nutricional. E aí, esse NDT baixou para 68. Então, é uma diferença enorme se o programa está considerando um alimento com 85 e ele tem 68. Isso muda completamente a previsão de ganho de peso. Uma outra coisa que influencia muito também é, por exemplo, se eu estou achando que esses animais estão comendo, eu acho que eles comem 2,4% do peso vivo, na verdade eles estão comendo 2,1%, ou eles estão comendo bem mais que isso. Então, o consumo real influencia demais no ganho de peso. Então, são duas variáveis que eu tenho, sim, que pensar e fazer. E aí eu chego numa estrada que eu tenho dois caminhos. O primeiro caminho é achar que o meu programa de formulação já está fazendo a coisa certa, de uma maneira bem feita, né? E aí eu simplesmente continuo usando o meu programa de formulação sem saber melhor. E o outro caminho, que é o meu convite hoje para você que está aqui buscando essa informação, é justamente conhecer esses alimentos, saber a realidade de cada alimento que você tem dentro do confinamento hoje, que compõe as dietas, para poder realmente entender o que está sendo comprado e como esse alimento se mantém íntegro ou não durante o tempo de confinamento. Porque uma coisa é, eu comprei o alimento, ele veio com uma ficha técnica, uma ficha de análise. Até vou contar um caso daqui a pouco sobre isso, mas eu comprei um alimento, ele vem com uma ficha de análise e ele me dá os níveis nutricionais. Só que meu ciclo vai durar 120 dias, e nesses 120 dias ele vai ficar armazenado. E algumas coisas podem acontecer enquanto esse alimento está armazenado. Então, eu tenho que avaliar a qualidade dele durante esse período de estocagem, porque isso influencia diretamente nos níveis nutricionais da dieta, ou seja, por algum motivo, esse alimento pode perder qualidade durante o período de estocagem, e é justamente por isso que eu estou te dizendo que precisa realmente conhecer esse alimento. E aí, justamente essa mudança de característica, vamos dizer assim, nutricional, bromatológica desse alimento, vai afetar o consumo. E aí que o boi te fala, porque o consumo começa a oscilar. Mas espera aí, como é que eu vou saber se o consumo está oscilando se eu não sei esse consumo? Se eu não estou bem perto, acompanhando, avaliando esse consumo. Então, percebe que uma coisa está muito ligada à outra, e por isso, você ali dentro, acompanhando e avaliando, com o olho de dono, se você é gestor, se você é técnico, ou então, se você realmente é proprietário do confinamento, de qualquer forma, se você está ali com o olho de dono, no dia a dia, você vai pegar isso. Você precisa pegar isso para, sim, detectar o problema e corrigir esse problema. Bom, outras coisas que acontecem também, né, que levam a um problema de consumo, por exemplo, é quando eu tenho um excesso de matéria seca na dieta. Você já sabe isso. Mas você tem dosado, você tem medido, acompanhado direto. Matéria seca é uma coisa que é diária.
é muito frequente, tem que ser, né, nesse sistema que a gente está trabalhando, nesse convite que a gente está fazendo, para produzir, para aumentar o lucro, acompanhar a matéria seca é fácil, é simples, mas é primordial, tem que ser feito todo dia. Quando eu faço a inclusão de fibras de baixa qualidade nutricional, como, por exemplo, bagaço de cana, eu já sei que eu tenho um teor que eu tenho que colocar ali, passou daquilo, começa a travar consumo. Agora, um teor que eu calculo em matéria seca. E se eu não sei qual que é a matéria seca? Ah, Marcelo, mas bagaço não varia muito, depende. Normalmente está ao ar livre. E aí, ao ar livre, dependendo da região, em relação à troca de água de uma matéria-prima que está armazenada ao ar livre com o ambiente, é grande. Então, existe. Então, se eu estou dizendo que se eu não sei exatamente o que eu tenho de matéria seca, ou se eu tenho um excesso de matéria seca na dieta, eu vou ter um consumo menor. Agora, eu só vou conseguir ver isso se eu tiver no dia a dia ali. E se eu tiver, quando eu digo você, estou dizendo a pessoa que é responsável por fazer essa avaliação. Um outro problema que pode afetar muito o consumo, e aí o boi fala com você, porque leva essa oscilação mesmo, é quando o alimento esquenta no coxo, alimento quente no coxo. Quantos graus esse alimento varia durante o dia no coxo? Alimento quente no coxo leva a uma redução de consumo de forma importante. Outra coisa, quando eu falo numa silagem, por exemplo, um problema de processo de uma silagem, um problema importante de processo, com crescimento, por exemplo, de Clostridium. Clostridium é uma bactéria violenta. Se você bobear, demorar para baixar o pH, tiver algum problema, excesso de matéria seca, desculpa, excesso de água, matéria seca muito baixa, enfim, algum problema de fermentação, que esse pH não abaixa rápido e o Clostridium vier, e se esse Clostridium vier forte e começar a produzir toxina, por exemplo, tem duas toxinas importantes que o Clostridium produz, cadaverina e putrescina. Como o próprio nome diz, é um cheiro forte, é difícil de descrever, né? Mas quando você pega uma silagem na mão e ela tá com Clostridium alto, você consegue sentir esse cheiro. E o animal sente muito mais. O animal refuga essa silagem. Mas não é que ele refuga que ele deixa de comer. Ele reduz o consumo. E essa redução de consumo que ele vai te falar, que você vai mensurar, ela pode não ser tão brusca, mas ela é todo dia. Então, você que é pequeno, você que é médio, que não está atento para essa variação, para as oscilações na curva de consumo, é um ponto muito importante que tem sim que prestar atenção. Uma outra coisa que reduz comprovadamente o consumo é a presença de micotoxina nos alimentos. Experimentos demonstram que quando você pega uma ração com grãos que tem micotoxina, uma ração que não tem, e oferece as duas juntas, os animais nitidamente preferem a ração que não tem micotoxina, porque o gosto do alimento muda demais. Quer ver como é uma coisa simples? Se você está lá no Natal, na casa da família, comendo uma noz, aquela noz de Natal, que é bem comum, tradicional, talvez você coma, talvez você não coma, mas às vezes você pegou aquela noz e a hora que você pôs na boca, você sentiu um gosto forte de terra nela. Noz tem um gosto característico que é fácil você descobrir. Aquele gosto de terra que está na noz é uma micotoxina que está ali, e quando você sente o gosto, significa que está lotado, que a contaminação está altíssima. Mas tudo bem, não tem problema. Você vai comer uma noz, duas, três, e só no Natal. Então, o seu fígado vai lidar com isso tranquilamente. É uma agressão pequena e muito esporádica. Agora, se a sua dieta fosse composta de 8% de noz todos os dias, em todas as refeições, durante a vida toda, você teria provavelmente um problema hepático, uma hepatite sem uma causa definida, que, aliás, é uma coisa comum nos seres humanos, alguns tipos de hepatite que a gente não sabe a causa, e essa pode ser uma delas. Então, voltando à palatabilidade, assim como você sente o gosto de uma contaminação de micotoxina, por exemplo, numa noz de Natal, o animal também vai sentir esse gosto, e ele refuga essa ração. Um outro problema que acontece, interfere diretamente no consumo, é quando eu tenho uma mudança de ambiente ruminal, por exemplo, com uma subacidose ruminal. E tem muita gente, tem algumas empresas que estudam muito isso, porque, obviamente, elas trabalham com moléculas que fazem seleção de bactérias mais eficientes dos promotores de crescimento, então elas estudam muito essas respostas do ambiente ruminal a uma dieta de confinamento, que normalmente é rica em amido, que normalmente é rica em milho, não sei como vai ser esse ano, né? Mas normalmente é rica em amido, normalmente é rica em milho, então essas empresas estudam demais. E cada vez mais eles chegam à conclusão que é muito fácil você ter subacidose, não só ruminal, mas também intestinal. E é óbvio que uma alteração de pH, e aí
também é fácil fazer uma analogia aí com o ser humano, quando você come alguma coisa muito forte, muito gordurosa, no nosso caso, que é mais difícil de lidar com aquilo, ou quando você tem uma azia, você demora mais para ter fome de novo. E aí, se demorar para ter fome de novo, justamente essa demora que o sistema nervoso central vai liberar o hormônio que leva à fome, e atuar no centro da saciedade, no centro da fome, no centro da saciedade, é alterado, por exemplo, por essa mudança, por essa subacidose ruminal. Então, eu tenho condições para que uma subacidose interfira sim no consumo. E, de novo, eu tenho que estar medindo ali para saber o quanto que essa subacidose interfere nesse consumo do animal que está confinado. Agora, de novo, conversar com os animais. Como é que ele te fala? Como é que o animal pode te mostrar que ele está com uma subacidose? Por exemplo, uma mudança no score de fezes. Opa, score de fezes, importante. O que está nas fezes é um pouco da resposta do que está acontecendo no rumen. Maravilha. Uma mudança no score de fezes vai te dar algum indício de que tem alguma coisa errada. Agora, para pegar uma mudança de score de fezes, você tem que estar em cima também. Durante a ronda sanitária, tem que ter um processo de registro disso, e tem pessoas que são muito boas, né? Alguns funcionários têm um senso, um feeling, né, na verdade, maior para isso, e te ajuda muito. E aí, se você conseguir registrar o percentual de ocorrência desses problemas no momento das rondas, você consegue pegar isso de forma mais precoce. Agora eu te pergunto, o que é mais fácil acontecer primeiro? Você consegue pegar um problema de score ou você consegue pegar uma alteração no consumo? O que deveria acontecer? Não que seja mais fácil, mas o que deveria acontecer? Idealmente, eu deveria perceber uma tendência de oscilação ou de redução de consumo antes de ter um problema nas fezes, porque eu tenho um tempo de digestão, de velocidade, que a ingesta progride no trato gastrointestinal. Existe um tempo para que isso aconteça. Então, eu deveria pegar uma tendência de oscilação de consumo antes. Mas se eu estiver olhando o score de fezes, já é suficiente para eu ver algum tipo de problema. Percebe que são duas variáveis que podem ser sensíveis e que podem ser decisivas, sim, para me dar uma melhora, para me dar um ajuste fino, porque eu estou buscando aqui ouvir o que esses animais estão me dizendo no dia a dia, para conseguir ganhar uma arroba a mais, para conseguir engordar uma arroba a mais por boi por ciclo de confinamento. Toda a formulação que eu faço, ela tem uma previsão, né, de ganho de peso, né? E aí eu te digo o seguinte, qual é a diferença de previsão de expectativa de ganho de peso? Quando eu falo em expectativa de ganho de peso, eu quero dizer o seguinte, eu espero ter um ganho de peso XYZ de acordo com alguma ideia anterior que eu tenho de ciclos anteriores, de experiências anteriores, de tudo como eu, técnico, trabalho e vou tendo experiências, então eu consigo ter uma expectativa. Mas a previsão é quando eu estou afinando, é quando eu estou melhorando de forma importante o controle do que eu tenho na mão e estou fazendo uma previsão mais precisa. Na verdade, uma previsão com precisão. É parecido, mas é diferente. Porque você só consegue prever quando você sabe a quantidade de nutrientes que está sendo fornecida. A quantidade diária de nutrientes que está sendo fornecida para aqueles animais. E para saber a quantidade diária, eu tenho que realmente conhecer, justamente por isso eu preciso conhecer esses alimentos. Vou contar um caso para vocês. Semana passada, o Vanner me ligou e falou assim, Marcelo, o Vanner, o Vanner Rossini, é um cliente nosso, que trabalha com a gente há algum tempo já, e ele faz, uma das coisas que ele faz dentro da propriedade, que é importante, que faz sentido, que ajuda na economia geral da propriedade, ele termina algumas novilhas que são, vamos dizer assim, excedentes de um outro processo que ele tem lá de produção de taurino. Mas, enfim, ele termina algumas novilhas e aí, numa terminação intensiva a pasto, esse é o sistema, e ele está buscando, né, e até nós estimulamos muito isso, ele está buscando alternativas para melhorar a rentabilidade, para melhorar a viabilidade. Então, ele sempre está me trazendo matérias-primas diferentes, oportunidades de alimentos para a gente analisar, avaliar e ver se tem condições de entrar no programa de formulação, de entrar na dieta dos animais, buscando aí um melhor
ou menor valor de arroba engordado. Bem, e aí ele me mandou uma análise de um resíduo, e que eu não vou comentar exatamente qual é o resíduo, mas enfim, ele me mandou uma análise de um resíduo, e essa análise ela foi realizada no dia 4 de agosto de 2020. Meus amigos, o que aconteceu nesse período de tempo aí de 9 meses entre agosto de 2020 e maio de 2021? O que teve aí? O que teve de diferente aí nesse período? Quem está pensando na estação das águas aí acertou, né? Exatamente. Por quê? Porque na estação das águas, justamente nesse momento de águas, que eu tenho a maior chance que os alimentos que estão estocados, que eles vão trocar com o ambiente justamente na época das águas. Então, de agosto do ano passado até agora, maio, se eu estou com uma análise bromatológica de agosto do ano passado e estou considerando ela para fazer uma dieta agora, eu posso ter um problema muito importante, posso não ter também, mas eu preciso saber, eu não posso considerar essa análise de agosto do ano passado e falar assim, Vânia, compra que é bom. Não. E se essa matéria-prima, por exemplo, trocou muita água com o ambiente, aumentou o teor de água livre que está ali dentro. E se aumentou o teor de água livre é o principal parâmetro da indústria alimentícia para controlar a qualidade sanitária dos alimentos que você come, que eu como. O teor de água livre é uma variável muito importante, porque quando tem água livre, significa que as bactérias e os fungos que estão presentes no ambiente normalmente têm condições ambientais para se desenvolver. Os processos fermentativos acontecem, ou acontecem em uma velocidade maior, ou até tem início quando tem condições ambientais mais favoráveis, e o aumento da água livre é justamente o fator que determina essa fermentação. E o que acontece na fermentação? Fermentação significa utilizar um nutriente, um substrato, que no caso é um carboidrato, que é fermentado. Esse carboidrato que é fermentado é energia, que deveria ser usada para o boi, mas é fermentada pelas bactérias, e o produto dessa fermentação é gás carbônico e água. Gás carbônico, CO2, vai para a atmosfera, e a água é incorporada. Então, eu perco matéria seca desse alimento que está passando por um processo fermentativo, e eu perco NDT, eu perco energia, porque eu estou consumindo carboidrato. Então, a maneira como esse alimento foi estocado durante todos esses meses pode sim chegar, pô, Marcelo, eu tinha uma coisa muito boa, mas hoje não está mais. E aí, às vezes, todas as minhas dietas, todas as previsões que eu faço, eu até fiz, vamos imaginar uma situação onde eu fiz a análise, eu faço análise bromatológica, não só dos níveis, dos parâmetros normais, mas eu faço análise de atividade de água também. Mas eu só fiz essa análise no momento que eu comprei esse alimento, e ele ficou lá meses. E realmente, se é uma polpa cítrica, se uma torta de algodão tem uma alta capacidade higroscópica, ou seja, de absorver a água do ambiente, e essa água livre aumenta, e eu estou considerando um teor de NDT, de repente estou com 15%, 20% a menos de NDT nesse alimento, e aí o meu ganho de peso, que deveria ser 1.600, de repente caiu para 1.400. E aí? Será que eu conseguiria prever isso antes? Claro que eu conseguiria. Eu poderia, por exemplo, acompanhar a temperatura desse alimento durante o período de armazenagem com termômetro de superfície. Eu deveria fazer análises periódicas, dosar as principais micotoxinas, por exemplo, que é um produto direto de fungo, quando tem água livre alta, além de ter produção de fermentação bacteriana, também tem crescimento fúngico. Então, eu estou falando em problema com bactéria, né, importante, com consumo de energia, com consumo de NDT, e eu estou falando em problema de fungo com micotoxina. E essa micotoxina também tem um efeito deletério no ganho de peso. Então, eu consigo prever isso, medindo a temperatura, eu consigo prever isso, analisando essa matéria-prima durante o período de armazenagem, anotando esses níveis, por exemplo, de água livre que podem ser crescentes ou não, e anotando o teor de micotoxina, os tipos de micotoxina que eu tenho e quanto eu tenho durante o tempo. E aí eu vou e atuo. De várias formas, seja melhorando o meu esquema de armazenagem, seja trabalhando, por exemplo, com bioregulador, com adsorvente, que vai lá e neutraliza o efeito deletério que essa micotoxina teria. Mas se esse alimento perdeu qualidade de agosto do ano passado até aqui, eu não sei, e eu falo para ele, Vânia, compra, porque a análise está boa. E aí, daqui a 3 meses, ele vai falar, 2 meses, Marcelo, não deu legal, o ganho de peso não foi bom.
não conseguiu chegar no que nós projetamos. Então, uma coisa importante é realmente, quando eu vou fazer uma análise, quando eu vou aconselhar, quando eu vou avaliar uma situação, eu preciso entender que existe um período de tempo e nesse período de tempo muita coisa pode ter acontecido. Bom, quando eu falo em fungo, né, que também é um problema, que também está associado, na verdade, está junto com esse processo, quando eu falo em fungo, eu tenho que pensar em algumas coisas que vêm junto com isso. Por exemplo, imunidade. A imunidade dos animais, e nós já falamos isso, mas num sistema de confinamento, aonde o animal está com uma dieta completamente diferente, um ambiente ruminal completamente diferente, provavelmente sob uma situação de subacidose, e, de repente, chega a micotoxina lá, na dieta. A micotoxina é conhecida de forma importante em várias espécies como um agente de imunossupressão ou redução da resistência orgânica do animal. Então, meu teor a quantidade de enfermidades subclínicas que eu vou ter nesses animais pode ser maior, com certeza. Então, além de ter problema, por exemplo, no consumo, então, se nós estamos falando de consumo, de avaliar consumo, de ver o que esse boi tá nos dizendo em relação ao consumo, de como está sendo a resposta desse animal em relação às minhas dietas, e eu tenho problema de consumo, e se eu tenho micotoxina, eu vou ter problema de consumo, então isso é uma coisa importante que eu tenho que combater, mas não só isso, eu também posso ter problema de score de fezes, posso ter problema, por exemplo, um aumento de sintomas respiratórios, então, se você está aqui hoje, se você quer realmente fazer uma avaliação do confinamento e ter o confinamento na mão, você tem que saber o percentual não só de animal clínico, mas muitas vezes eu tenho animais subclínicos, e aí é um grande desafio, mas se o animal, se eu estou tendo uma oscilação de consumo, alguma coisa subclínica eu posso estar tendo nesses animais, claro que eu tenho que checar a dieta também, mas a redução da imunidade que é provocada pelas micotoxinas, ela é suficientemente importante e capaz de diminuir o ganho de peso em até 15% em várias espécies animais, não só nos ruminantes. Isso é uma coisa que faz uma diferença enorme para a gente. E aí você pode pensar assim, Marcelo, mas sempre foi assim isso, né? Boi sempre comeu desse jeito, não tem muito o que fazer, a realidade nossa é essa, né? E a nossa realidade hoje é muito diferente de tantos anos atrás, aonde eu tinha um animal no pasto, 5 a 6 anos no pasto, comendo só capim e alguma coisinha, e aí, mesmo assim, dava dinheiro. Tudo bem, naquela época isso fazia sentido, né? Hoje não faz sentido, claro, e o que a gente não pode é continuar com a mentalidade daquela época na realidade de hoje. A realidade de hoje eu tenho que pensar em tudo que está presente, seja dentro da dieta, seja dentro do manejo, eu tenho que considerar tudo que está presente, porque vai fazer uma diferença lá no final, vai fazer uma diferença na conta. É lógico que aqui hoje a gente tem foco, a gente direciona muito mais a nossa conversa para a dieta, mas no dia a dia, o manejo é importantíssimo, o manejo é soberano. A maneira como os processos que são realizados dentro de uma atividade de larga escala, a maneira como essa informação que é coletada é analisada é muito importante. E se eu estou falando em oscilação discreta de consumo, em tendência de curva de consumo, em mudar a maneira como eu avalio essa curva de consumo, mudar o tipo de gráfico que eu uso para avaliar essa curva de consumo, eu estou falando no ajuste do ajuste, e é por isso que a gente está aqui hoje, porque se eu quero melhorar o ganho de peso, se eu quero melhorar o desempenho, se eu quero produzir uma arroba a mais, engordar uma arroba a mais, por boi, por ciclo, eu tenho que olhar todas essas coisas. Bom, e aí nós vamos voltar naquela afirmação, né? Se você fizer alguma coisa diferente, provavelmente você não vai fazer parte daqueles 50% dos pecuaristas que vão deixar de existir daqui a 20 anos. E talvez você faça parte de um outro percentual de pessoas que entraram na atividade de uma forma diferente, de uma forma mais profissional, de uma forma olhando o negócio mesmo como uma empresa. Bom, esse conhecimento ele nos ajuda muito hoje, porque ele nos leva para uma realidade realmente racional, sair um pouco do que a gente sempre fez, né? Bactérias e fungos são invisíveis, a gente não enxerga. Se a gente quiser saber o efeito deletério dessas contaminações, as presenças das contaminações, se o objetivo nosso é melhorar a gestão
de alimentos dentro do confinamento, nós temos que saber que muitas vezes a gente não vai enxergar o problema. A olho nu é impossível, não enxerga. Mas experimentos demonstraram que quando você usa um biorregulador adsorvente, você melhora em 18% o ganho de peso dentro do confinamento, sem enxergar o problema. Por isso que é importante fazer análise, pegar a matéria-prima, fazer uma amostragem de uma maneira bem feita, um processo correto, fazer análise, registrar essa informação e observar a sazonalidade que essa informação ela interfere no confinamento. Olha só, a Vanessa comentou aqui, e é bem uma verdade, né? Antes era desafio, agora é questão de sobrevivência. É exatamente isso. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente, como técnico, tem o papel de contribuir, de ajudar, já que o nosso país é um celeiro de produção de alimento. Olha hoje o que está acontecendo em volta da gente, né? E por mais que existam tendências que muitas vezes nos tiram do foco e muitas vezes combatem contra a produção de proteína animal, a verdade é uma só. O ser humano, ele precisa de proteína animal. Nós vamos, inclusive, dedicar uma edição aqui do programa falando especificamente disso, dessa necessidade, que é importante, e o quanto isso contribuiu para a evolução da nossa espécie. Mas, bem, de repente, às vezes eu chego em algum lugar e a pessoa fala assim, mas Marcelo, eu nunca ouvi falar de toxina. O que é isso? Não acredito em toxina. Boi é rústico, boi aguenta tudo. Não acredito que isso vai atrapalhar. Isso aqui em casa não tem, não. Eu vou te dizer o seguinte, os danos, os problemas, os efeitos das micotoxinas, eles são conhecidos desde 1960, onde houve um surto de aflatoxina na Inglaterra e morreram 100 mil perus naquela ocasião, em decorrência de uma contaminação muito alta pela aflatoxina. A aflatoxina é uma toxina produzida pelo fungo Aspergillus, eu já ia falar errado aqui, mas ela é produzida por algumas espécies de fungos Aspergillus, que é muito comum, por exemplo, no amendoim, no milho e em outras matérias-primas aí comumente utilizadas no confinamento. Na época, ninguém sabia o que estava acontecendo, até que ela ficou conhecida como doença X. Em 2017, um confinamento perdeu 1.100 animais em uma propriedade só, por ocasião da micotoxina. Então, ela está aí. Elas estão aí. E a gente tem visto que, em alguns momentos, as contaminações são extremas e elas levam a mortes e a prejuízos econômicos enormes, assim, problemas sanitários, na verdade, enormes. E quando não estão presentes em grandes quantidades e estão nos alimentos, em níveis que nós considerávamos normais, se você olhar os padrões internacionais e até os padrões nacionais mesmo, de dosagens seguras de micotoxinas, que são normais, nós já sabemos que existem interações sinérgicas, que mesmo quando elas estão abaixo do normal, do que seria normal, o efeito deletério no ganho de peso é importante e pode chegar a 18%. Bom, então, é melhor a gente conhecer isso rápido. É melhor a gente entender que esse problema existe e entender rápido, porque ele está aí. Uma outra coisa que às vezes acontece, Marcelo, tá bom, mas eu quero analisar, não tenho condições de fazer essa análise. É muito simples fazer essa análise, é muito fácil. Na verdade, o principal segredo é a maneira como você faz a amostragem, porque imagina que você tem lá vários silos, vários lotes chegando e muitas realmente operações de larga escala, né? Um desafio maior, porque são muitos locais de armazenagem, de repente provenientes de origens diferentes, de transporte diferente, enfim, muitas coisas diferentes que aconteceram daquele alimento do campo até chegar no seu confinamento. E a única coisa que você tem que saber fazer é um procedimento de amostragem bem feito, mas isso não é difícil e a gente está à disposição. Quem tiver algum tipo de necessidade de conhecer isso, pode entrar em contato, que com certeza pelos nossos canais, que a gente aqui te ajuda a fazer isso. Bom, então, quando você não escuta os bois, quando você não está atento a essas situações, quando você não escuta os bois, você tenta manter o confinamento viável sem conhecer os alimentos, sem fazer análise, sem conhecer o consumo de matéria seca, que é muito importante, na ponta do lápis, né? Não uma previsão, mas conhecer mesmo na ponta do lápis, sem detectar, portanto, essas alterações de consumo.
e, de repente, sem avaliar o score de fezes também, e você tenta, e muitas vezes não chega no resultado, e aí você não sabe por quê. Você não está detectando indícios de problemas nos alimentos. Quer dizer, os indícios do problema, o animal está falando com você, né, nessas oscilações do dia a dia. Mas se você não olha isso e tenta manter a operação viável fazendo o que você sempre fez, muitas vezes você vai ter um problema, sim, e aí vai ser uma questão de sobrevivência. Agora, quando você escuta o que os bois estão te falando, todos os dias, você conhece os alimentos, você faz tudo para manter os níveis nutricionais das dietas mais constante, você ajusta a formulação, você atua contra esses tipos de contaminações presentes, aí você está fazendo do jeito certo. Você está buscando corrigir alguns problemas, buscando indícios, buscando sinais para corrigir alguns problemas que podem levar ao problema, que podem te levar a um prejuízo maior lá na frente. Bom, então, finalmente chegou a hora de implementar, hora de botar a mão na massa. Então, vamos lá. Pega um papel, uma caneta na mão, quem está aqui com a gente, quem está acessando essa informação depois, agora é hora de implementar. Então, mão na massa. O que você tem que fazer sistematicamente, passo a passo, para escutar um pouco mais esses animais, né? Realmente saber o que está acontecendo. Primeiro, crucial, análise de matéria seca, para determinar o quanto de matéria seca eu estou colocando naquela dieta, o quanto esses animais estão comendo de matéria seca de verdade, todos os dias. Anotar esse consumo, planilhar esse consumo, fazer um gráfico de tendência para analisar esse consumo. Então, primeiro ponto, matéria seca. Segundo ponto, análise bromatológica. Muito importante. Realização de análises bromatológicas periódicas que vão te dizer exatamente como estão esses alimentos. Depois, medir a atividade de água e a presença de micotoxinas, ou seja, a quantidade, qual é a contaminação de cada alimento por micotoxinas em ppm ou em ppb. Algumas toxinas, hoje em dia, são dosadas em parte por bilhão, ppb. Aí é só ajustar essa dieta conforme essas análises que você fez, né, para chegar, para realmente corrigir os problemas, né, de repente, falta de energia, falta de proteína, enfim, falta de fibra, ou excesso de matéria seca, ajustar essa dieta de acordo com essas análises e, finalmente, combater essas micotoxinas que a gente já sabe que levam a problemas, combater elas usando um bioregulador adsorvente, como, por exemplo, o VLN-Conf. Bom, se essa informação chegou até você hoje, é porque você está buscando ela. Se você está aqui agora, se você está acessando esse canal, é porque você está buscando melhorar. Você já é bom, você já performa bem, você está buscando melhorar. Agora, só depende de você. Aqui, o que a gente faz é o possível para te dar uma informação de qualidade e agora é a sua parte. Eu continuo disponível para qualquer tipo de dúvida relacionada a isso. E me diz o seguinte, como essa informação te ajuda hoje a escutar os bois, a entender um pouco mais a resposta desses bois às dietas, ao manejo, a tudo que acontece no confinamento? Como isso te ajuda? Como isso te ajudou e vai te ajudar a engordar 1 arroba mais por boi por ciclo?